E aí, gente boa? Tudo bem? Eu estou feliz, eu estou feliz. Estou feliz porque eu vou falar o que mais me enche e completa o coração. Eu estou feliz porque eu lido todo dia com a minha grande paixão. Eu estou feliz porque o Evangelho em mim tem se renovado como boa nova todo dia, fortalecendo meu coração, meu ser, minha mente, meu olhar, minha interpretação, me trazendo não apenas essa eterna alegria, mas também não roubável pacificação. E eu peço que você convide os amigos e também abra o coração para a palavra que você vai ouvir. E eu vou lê-la a partir da minha Bibliazinha, querida e velhinha, com páginas soltando, mas com tudo colado no meu coração. Eu vou ler no Evangelho de João, aqui no capítulo 7, do verso 37 ao verso 44. Preste atenção. Diz assim: no último dia da festa que os judeus estavam celebrando com uma intensidade enorme, a cidade de Jerusalém completamente cheia, gente tinha vindo de todos os lugares para a festa dos tabernáculos, que celebrava o tempo no qual os judeus tinham vivido em peregrinação, em tendas, e eles tinham como mandamento não se esquecerem do tempo no qual eles não tinham casa, não tinham teto, não tinham chão, eram peregrinos em terra estranha, para que eles nunca se sentissem fixados e nem proprietários tão definitivos que a propriedade tirasse deles a mobilidade mental, a capacidade de continuarem sendo hebreus, gente no caminho, gente a caminho. Apiru é de onde vem a raiz da palavra hebreu, que significa aquele que atravessa, que segue adiante. Então, a festa dos tabernáculos também lembrava essa necessidade de mobilidade mental, espiritual, existencial, capacidade de se reorganizarem, se readaptarem em qualquer outro lugar, como de fato, inequivocamente, os judeus demonstraram para o mundo inteiro, não só antes de Jesus, quando eles já tinham tido 2 cativeiros, mas depois de Jesus, quando eles viveram 2000 anos de tabernáculo, indo de lugar em lugar. Foi daí que pegaram essa alcunha de errantes. Não, muito mais do que errantes, eles eram, de fato, eram perseguidos e tinham que se adaptar em cada novo lugar. Pois bem, essa festa da qual se está falando aqui em João 7, era a festa dos tabernáculos, que lembrava essa necessidade de mobilidade, de estarem abertos para novos mundos, novas circunstâncias, novas possibilidades, novos desafios, novas obrigações, novas fugas, sem perderem, todavia, a vida. É uma imagem linda, bonita. Eu vou falar muito sobre ela no curso de Hebreus que eu vou dar daqui a mais uns dias. E Jesus está ali, nesse ambiente. E se diz que era o último dia dessa festa dos tabernáculos, último dia. Então, verso 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, dessa festa, sobre a qual eu falei rapidamente,
Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, e ele se referia ao profeta Ezequiel, no capítulo 47, que falava de um derrame de águas vivas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é maravilhoso. No último dia da festa, ele levanta e clama com a força dos seus pulmões e grita para todo mundo ouvir e diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Quem tem sede, venha a mim e beba, pois quem crer em mim, como diz a Escritura de Ezequiel 47, que vocês conhecem muito bem, esse que crer em mim, fluirão dele rios de água viva. Eu sou o cumprimento da Escritura, Jesus está dizendo. Eu sou o cumprimento de Ezequiel 47. Eu sou o cumprimento das águas vivas, da profecia das águas vivas. E o que dizia Ezequiel 47? Se você quiser abrir, se achar que tem essa necessidade, abra. Ezequiel 47 traz uma narrativa linda, simbolicamente falando, dizendo que chegaria uma hora em que derramar-se-iam do altar do templo essas águas vivas. Está dito aqui o seguinte: depois disto, Ezequiel diz, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, as águas vinham debaixo da banda direita do templo, da banda sul do altar. E aí se diz que essas águas saíam e entravam pelo ribeiro do Cedron, iam crescendo. E ele compara isso à imagem de um homem que teve as águas no calcanhar, depois nos joelhos, depois na cintura, depois ela cresceu tanto, que ele teve que passar a nado por tais águas e que encheram toda aquela região desértica e que desceram pelo vale que está entre Jerusalém e Jericó. É uma baixada bem significativa, de 800 metros, provavelmente, de descida íngreme. E é um val, é um cânion, que ele diz que foi ficando cheio dessas águas, e por onde elas passavam, tudo revivia, nascia. A vida brotava no deserto por onde quer que essas águas entrassem, até que elas entraram no Mar Morto, que é morto, por isso é mar morto. Não tem vida nenhuma lá, por causa da quantidade de sal, mais de 30%. Agora já está em torno de 36% de sal. A vida é impossível lá. Então se diz que essas águas do altar
entraram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis, ele diz. Ele diz ficarão porque ele projetava para o futuro. Ezequiel, a gente está falando de algo 550, 600 anos antes de Jesus. Aí ele diz que toda criatura haveria de brotar em enxames, se multiplicar, tudo viveria, aquele rio produziria essa abundância de peixes, de vegetais, aonde quer que ele passasse, tudo se tornava saudável. Tudo viverá por onde quer que passem as águas vivas desse rio. Aí ele vai descrevendo, diz que chegou em Engedi, em Glaim, e lugares todos que eu conheço ali no Mar Morto, que são absolutamente desérticos, e diz que eles ficariam tomados por espécies de peixes raros, e o Mar Morto se transformaria numa coisa extraordinária, uma multidão excessiva de vida, e os charcos, e os pântanos, todas essas coisas se tornariam saudáveis, charcos e pântanos. As ribanceiras, os abismos, em todos os lugares, toda sorte de árvore frutífera abundaria, apareceria e também surgiriam novos frutos. Isso tudo é a profecia de Ezequiel, 560, 600 anos, 700 anos, não tanto, 600 anos, 500 e poucos anos antes de Jesus, Ezequiel falou isso como profecia, e agora Jesus retoma Ezequiel. Ele retoma, ele vai, ele pega Ezequiel 47 para si e diz: isso aqui é sobre mim. Quem tem sede, quem estiver vivendo nesses desertos, conforme descrito pelo profeta Ezequiel no capítulo 47, aquele cuja vida tiver nessa descrição da Escritura de Ezequiel 47, a sua analogia, a sua metáfora, a sua mais perfeita e trágica ilustração, você, habitante do deserto, da agonia, da sequidão, você sem perspectiva, você sem futuro, você sem vida no horizonte, você sem semente para abrir, você do charco, você do Pantanal, você do Mar Morto, aonde nada cresce, aonde nada aparece, aonde tudo é estéril. Você que habita o mundo da esterilidade, da falta de vida e de esperança pela ausência de vida e de significado, Jesus diz: se você é esse, se você se identifica com a linguagem dessa metáfora da Escritura em Ezequiel, você que está com sede, porque quem quer que viva existencial, psíquica e espiritualmente num ambiente desse, tem sede. Você que está com sede, venha a mim e beba, pois quem crê em mim, conforme diz a Escritura, que diz e profetiza que águas e águas e águas vivas haveriam de rolar do altar, da base oriental do altar, e se derramar
e operar esse milagre de transformar tudo em vida, de reverdecer o deserto e de curar o Mar Morto e os chavascais e os pantanais e as barrancas secas, enfim. Qualquer um vivendo assim e que esteja ouvindo essa palavra, e se estiver com sede, como eu sei que milhares e milhares me ouvem e ouvirão com sede. E Jesus disse: eu sou o cumprimento dessa profecia de Ezequiel 47. Eu sou o templo. Eu sou o altar. Eu sou a água viva. E aí tem um detalhe adicional e interessante para ilustrar ainda mais o irromper de Jesus naquela ocasião, no último dia da festa dos tabernáculos, dizendo isso que você acabou de ouvir. Que detalhe é esse? É que o sacerdote, nesse último dia da festa, o sacerdote escolhido, pegava um cântaro de ouro e descia do templo, do altar do templo, descia, é tudo uma descida, o templo está no alto, no Monte Moriá, ele vai descendo cada vez mais até chegar ao poço de Siloé, que não está tão próximo assim, especialmente por causa da descida. Quando a gente vai, é tudo fácil. A gente nota como o tanque, ou o poço de Siloé, antigamente, o tanque de Siloé, está baixo, está naquela região dos vales baixos, em volta de Jerusalém, como ele está lá nas proximidades do Vale da Fonte de Guion, e o sacerdote descia e pegava água fresca, água viva, água que brotava e que era alimentada por essa fonte de esguichos, que alimentava o tanque de Siloé, captada ali na fonte de Guion, corria pelo canal de Ezequias e se derramava no tanque de Siloé, e é ali que ele pega essa água viva e fresca, e uma multidão do povo descia com ele, depois subia com ele, chegavam lá em cima, ele pegava e derramava esse cântaro diante da multidão em festa, celebrando a esperança antiga, uma profecia mais velha do que o Brasil tem de idade. Enquanto o sacerdote derramava com solenidade a água no altar do templo para simbolizar e para invocar o dia do cumprimento dessa profecia, ele termina, guarda o cântaro, se afasta, o altar fica molhado, a água escorre um pouco mais para além, no mármore do templo, quando Jesus vê que a solenidade teve seu fim, então ele se ergue sobre a água, na direção do altar, e grita com voz forte: se alguém tem sede, aqui e agora, não precisa esperar a profecia de Ezequiel se cumprir, porque eu sou o cumprimento da profecia, eu sou aquilo, como diz a Escritura, eu sou aquele, eu sou essa manifestação, esse templo
não vai ser erigido para fora. Esse é um templo que cresce para dentro. Conforme em Ezequiel 40 se descreve, um templo que não é construível para o lado de fora. É um templo, você entra numa porta pequenininha e ele vai crescendo, 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 crescendo para dentro. É um templo de arquitetura quântica. Ele não é newtoniano, não cresce para fora, ele cresce para dentro. Essa é a imagem que vem sendo construída até chegar a esse momento. Construído em Ezequiel 40, se desenvolve até aqui, ao capítulo 47, quando as águas se derramam do altar do templo e Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Sede, todo mundo sabe o que ele está falando. Todo mundo sabe que ele não está falando de sede, de pegar uma garrafa de água. E de beber todinha, porque que sede que eu tinha. Ele não está falando disso. Isso não tem nada a ver com a companhia de águas, não tem nada a ver com a SEDAI no Rio, não tem nada a ver com a Companhia Paulista de Águas, não tem nada a ver com o líquido. Não tem nada a ver com o líquido. Tem a ver com o que o líquido representa, simboliza. Como ele não só mata a sede, mas ele fertiliza onde ele passa, brotam as vidas, as sementes mortas se abrem, os cânions vazios se reverdecem, o mar morto é transformado num mar saudável de proliferação de vida, e os pantanais e os charcos e os lugares inóspitos e estéreis e desérticos, onde isso passa, a vida brota. É isso que ele está dizendo, eu sou assim. E aquele que beber da minha água, que também não é água líquida, essa água é essa que eu sirvo todo dia aqui. Todo dia eu venho para cá e eu sou uma fonte dessa água que não se esgotará em mim jamais, eternamente. Eu venho para cá consciente de que eu sou um chafariz dessa água da vida. Venho para cá sabendo que eu me tornei um chafariz porque eu bebi da água da vida, do chafariz eterno que é Cristo. E sei que do meu interior fluem essas águas vivas que não cessaram jamais, nem nos dias da minha maior agonia elas cessaram. Eu não tenho tempo para lhe dizer, mas nem nos dias da minha maior agonia elas cessaram, como num dia horroroso de agonia e de incoerência. No ano de 98, no meio de grande sofrimento de consciência, eu recebi um telefonema de uma mãe desesperada, com uma filha morrendo no hospital. E ela disse, pelo amor de Deus, ora por ela, para Jesus curá-la. E eu, naquela crise de consciência, de pecado horrível, olhei para os céus e disse, Jesus, não sou eu. És tu a fonte, és tu. E eu te imploro que tu estendas as mãos e que tu cures essa menina nesse hospital, lá num outro estado distante, no Nordeste. E enquanto eu orava aqui, a mãe do outro lado se assombrou porque ela viu aquela luz enchendo o quarto. Eu disse amém, desliguei, e ela viu aquele ser de luz entrar
colocar a mão sobre a cabeça da filha dela e desaparecer. E a menina sentou na cama. Ele é a fonte. Passa por quem crê, e aí faz de quem crê, como eu aqui, uma fonte também. Eu sou um chafariz secundário, decorrente, mas a água é a mesma fonte. E ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, conforme Ezequiel 47, você vai se transformar num ser vivificado e vivificante, porque do seu interior fluirão rios de água viva, rios de água viva. E Jesus fez isso. E todo mundo naquele templo, naquele átrio, naquela assembleia, onde quer que a voz dele fosse ouvida, o eco dela fosse entendido, porque ele gritava para ser ouvido pelo máximo possível de pessoas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E a água fresca derramada pelo sacerdote no altar com aquele cântaro de ouro ainda estava escorrendo. E ele diz isso: é aqui. É aqui. O cântaro de ouro é só um simbolismo. A profecia de Ezequiel se cumpriu hoje. Se cumpriu agora. Como diz a Escritura, ela está cumprida em mim. A Escritura que tinhais acabou de se cumprir em mim. Eu sou a finalização dessa esperança, eu sou a encarnação disso aí. Agora, você que está aqui, olhe para mim, porque eu sei que tem muita gente com sede. É porque a gente sede essa sede toda, que a gente se entrega para quem não vale a pena, que a menina dorme com uma quantidade enorme de garotos sem significado, que o homem sente obrigação de botar esse pinto dele de onde ele o retira mais vazio e angustiado ainda. É por causa dessa sede que a gente se droga, que se usa todo tipo de droga, até daquelas que a gente sabe que vão nos matar em pouco tempo, como o crack, que viciam desde o primeiro uso e que se agravam com poucos usos e que nos matam em pouco tempo, se o nosso uso for contínuo e cotidiano. É por causa dessa sede que a gente fica viciado em opioides e analgésicos variados, sem que se tenha dor nenhuma no corpo. É uma dor na alma que não é curada com opioides, mas dá aquela sensação de dormência física, e dá aquele amortecimento psíquico, de modo que o indivíduo parece se aliviar por causa dessa sede. O nome disso é sede de significado, é sede de vida, é sede de amor, é sede de sentido. É por causa dessa sede que você opta por trabalhar para não pensar. É por essa sede que você tem esse estilo de vida que não pode parar. Não pode parar. Você sai do trabalho para happy hour, da happy hour para um jantar, de um jantar para uma festa, você volta de madrugada, você toma um remédio para dormir, para ter que acordar cedo para trabalhar, e os seus fins de semana têm que ser cheios de muita programação, porque você não consegue parar, porque até hoje você não resolveu o problema da sua sede existencial,
Você não consegue nem parar para ler um livro quieto num canto, porque a sua agonia e a sua inquietação são tão grandes que você se levanta correndo para ter que fazer um programa que te agite. Que te agite. Você sabe do que eu estou falando. Ou você não consegue parar de fazer negócio, de ganhar dinheiro, de abrir empresas, de fazer novos negócios, mergers and acquisitions. Está aí você o tempo todo, para lá e para cá, para lá e para cá, viaja, atravessa oceanos, lendo material de negócio e de trabalho, que você não pode parar sozinho, só se for para dormir, e assim mesmo anestesiado, porque você não quer nem sonhar nas suas noites, porque você não quer ter nenhum sonho que provoque em você uma ansiedade, ou uma pergunta, ou uma questão. É por causa dessa sede que você também não gosta de ter amigos profundos, não gosta de diálogos que passem da epiderme, da superfície, que entrem no coração. É por causa dessa sede que você até me evita e prefere qualquer outra coisa, menos me ouvir. Porque você, conquanto tem a sede, você ainda não quis crer para ser saciado. Tem muita gente que carrega e leva a sede até o último momento. Eu conheço gente que até sabe aonde está a solução. Sabem aonde está a solução. Levam a sede até o último momento. Mas não vêm para terem a solução final, como diz a Escritura no profeta Jeremias. Há um texto no profeta Jeremias que é a antítese disso aqui e que eventualmente ilustra perfeitamente bem o modo como você está vivendo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Aqui em Jeremias 2,13 está dito o seguinte: porque dois males cometeu o meu povo, diz o Senhor. Presta atenção. Dois males cometeu o meu povo, diz o Senhor. A mim me deixaram. Primeiro mal é esse, a mim me deixaram. Eles decidiram que é possível viver sem mim. E viver com Deus não é carregar um crucifixo, nem uma cruzinha, nem uma medalhinha, nem uma fitinha do Senhor do Bonfim, nem um amuleto cristão. Não, isso é coisa de pagão, alienado, coitado, que não sabe de nada. Não, isso não tem nada a ver com levar Deus na vida, nem carregar um Novo Testamento com você, nem achar que Deus cabe nas pequenas representações da sua superstição cristã. Não, eles me deixaram. Quando se diz isso aqui em Jeremias, se está falando de cortaram a relação, cortaram a intimidade, cortaram o néctar, cortaram o alimento. Eles não comem, não bebem, não sorvem, não vivem mais de mim. Como se Deus fosse o sol, ele está dizendo, eles vivem nas grutas, eles não saem mais para receber a minha luz que os revigora. Se Deus fosse água, ele diria, eles não bebem e não mergulham mais no meu amor. Se Deus fosse pão, ele diria, eles preferem passar fome ou comer comida plástica
do que se alimentarem do trigo eterno que eu sirvo a eles. Esse é o sentido de a mim me abandonaram, deixaram de viver de mim. 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me abandonaram, eu que sou o manancial das águas vivas, eu que sou o manancial das águas vivas. Quem tem sede, vem a mim e beba, disse Jesus, que é o manancial das águas vivas. E o segundo mal que cometeu o meu povo, o primeiro foi esse: me deixaram, me trocaram pelo quê? Pelo segundo mal. Cavaram eles mesmos. Que imagem extraordinária! E nos dias de Jeremias, era uma imagem do apego deles à religião, enquanto abandonavam a Deus. Deus mesmo estava abandonado, eles não queriam vida íntima com Deus, obediência à palavra de Deus, não. Eles deixaram a Deus de lado e cavaram cisternas. Eles construíram algo com o que se iludissem. Nesse caso aqui, convergiram todas as suas energias para o labor religioso. Cavaram cisternas rotas, seus cultos, seus sacrifícios, suas missas, suas práticas ritualísticas. Eles acharam que isso podia ser algo com que eles substituíssem a vida com Deus de verdade para valer. 2 males cometeu o meu povo. Deixaram a mim, que sou o manancial das águas vivas, e acharam que podiam viver de tapiação, de religião nos dias de Jeremias. Nada com Deus e tudo com a religião, tudo com os falsos profetas, tudo com os sacerdotes do engano. E eles aprofundavam cada vez mais a cisterna, mas as cisternas eram rotas. A religião na qual eles colocaram toda a esperança, que era a religião do templo de Jerusalém, antes da destruição, do sacerdócio, dos cultos, das oferendas. Jeremias diz, em nome de Deus, é o Senhor falando por Jeremias, dizendo, essas cisternas religiosas que eles cavaram para eles são rotas. As águas não ficam lá, nem se acumulam, são absorvidas, desaparecem. Todo dia eles têm que voltar para tentar fazerem algum tipo de catarse psicológica, bebendo a água que não fica, que não é viva, que é artificial, como eu vejo todo dia hoje. Um monte de gente, o que não falta é gente indo à cisterna. Milhões vão à cisterna, por que não dizer mais de 1 bilhão de pessoas praticamente no mundo cristão, para não falar dos outros grupos humanos, de outras expressões de civilização. Todo mundo vai às cisternas rotas, mas tem alguns que vão com muito mais culpa, sabe por quê? Porque eles sabem quem é o manancial da água da vida, como é o seu caso, mas deixou a palavra, o evangelho puro e simples de lado e fez opção pelas cisternas. Mas você vive em profunda insatisfação, você não notou ainda. Tudo que não lhe falta é cisterna religiosa, é cisterna de culto, é cisterna de evento,
E você vai e volta com sede, volta com sede, volta com sede, volta vazio, volta angustiado, volta carente, volta cheio de desespero, cheio de tesão, cheio de sofreguidão, cheio de agonia, cheio de dor, cheio de necessidade de anestesia. É você. Você que vive de catarse em catarse. Sejam as catarses religiosas, sejam hoje em dia as catarses dos coaches, que te chamam todo dia para mais uma catarse, mais uma catarse. E você sabe que isso é tão viciante quanto a religião é viciante, quanto o crack é viciante. Diferentemente daqueles que bebem da água da vida e que não precisam voltar todo dia a nenhum lugar para beber daquela água, do contrário, não vão sobreviver àquele dia. Quem volta todo dia, volta por prazer e alegria, mas não por necessidade, porque o coração fica pleno, fica cheio, fica saciado, fica completo, você me entendeu? 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas, que não seguram nada, tudo é passageiro. Você sabe absolutamente do que eu estou falando, só não entendeu, se determinou fechar os ouvidos para não compreender o que eu estou dizendo, para não ter que entender, para não ter que processar, para não ter que se converter, para não ter que se voltar para mim, que sou o manancial das águas vivas, diz o Senhor. E isto, prossegue João no capítulo 7, verso 39, dizendo, isto Jesus disse com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem, os que nele crescem. Você veja que para receber o Espírito Santo basta crer. Não é preciso fazer 3 meses de jejum, entrar em estado de sofreguidão desesperada, clamando, 1 ano de joelhos em cultos e cultos e cultos. Não. O Espírito Santo é dado assim, just like that. Para quem crê. Em qualquer lugar, não precisa ser num templo. Jesus disse, entra no teu quarto. Pode ser andando pelo deserto, como foi com o tesoureiro de Candace, rainha dos etíopes, batizado por Filipe no deserto de Gaza, que ficou cheio do Espírito Santo, porque creu. O Espírito Santo é dado a quem crê, é dado agora a você. Eu não sei onde você está. Mas tem gente me assistindo num motel, com uma menina ao lado que não é a sua esposa. E o seu coração, desde que você ligou aí, porque você está acostumado a me ver, seu coração começou a arder, 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 e a dizer, o Caio está falando comigo, Deus está falando comigo, e agora tem um constrangimento poderoso dentro de você. E você começou a crer. Antes você só gostava, agora você começou a crer. E o Espírito Santo, se você invocar comigo e disser Espírito Santo, vive em mim, e eu quero viver para ti, por isso vive em mim. E viver para ti não é virar beato, viver para ele é viver cheio de amor, de vida, de verdade e de justiça. Isso basta. O Espírito estará em você. Jesus disse, aquele que crê em mim,
do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse isso com respeito ao Espírito Santo, que me habita. É por isso que isso não acaba dentro de mim, porque não sou eu quem produzo, é o Espírito Santo. Eu sei perfeitamente a diferença entre eu fazendo um discurso e entre eu pregando a mensagem com os rios da vida, com o Espírito Santo jorrando de dentro de mim, porque ele me habita. E nunca me desabitou, nem nos piores dias da minha vida. Eu nunca fiz nada sem o Espírito Santo. Ele suportou os meus piores dias, tanto quanto ele se alegra em mim nas minhas maiores alegrias. Ele é o Espírito Santo que vive em mim, que é a água viva que jorra de dentro de mim. E ele hoje já nos foi dado. Jesus já foi glorificado, o Espírito Santo já nos foi dado e nunca mais nos será retirado. É definitivo para todo aquele que crê, você entendeu? Não tem volta. Ele não vai e vem, ele não vai e vem. Ele não é o espírito do ioiô, ele é o Espírito Santo que sela as palavras vinculadas a ele, como Paulo em Efésios 1. Ele diz que o Espírito Santo nos sela, é o Espírito da promessa. E diz que se nós somos infiéis, ele todavia permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele é o Espírito da vida, me habitando inarrancavelmente. Por isso, minha salvação é eterna. Deus comigo é para sempre. Você entendeu? Espírito Santo que me habita. Eu só espero que você não perca tempo. É para você tomar posse, meu amigo, tomar posse, crer e dizer é meu, e é eterno em mim, ninguém tira de mim. Mas não perca tempo com papo furado, como na sequência aqui, pessoal que estava ouvindo isso lá em Jerusalém, há 2000 anos no templo, olha só o papo furado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: ele é verdadeiramente o profeta. Legal, mas não. Ele é o manancial de águas vivas. Ele é o próprio Senhor, que é o manancial de águas vivas. É mais que um profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Aleluia. Há alguns que chegam a essa certeza, como aqui agora entre nós. Tem gente dizendo: que palavras lindas. Esse homem que representa Jesus é um profeta. Cara, eu posso ser o profeta, mas aquele que fala em mim é o Senhor dos Senhores, e é dele que vem esse manancial de águas vivas, você entendeu? Ele é o Cristo, e ponto. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galiléia? E começa as perguntas, as dúvidas. É ou não é? De onde é? Qual a origem? Me explica. Já começou a procrastinação. Outros diziam: não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi. Aí pronto, já deixaram a água viva, já deixaram o Espírito Santo, já deixaram a experiência, caíram na geografia da teologia messiânica. Aí começou a conversa teológica, e aí o Espírito Santo já não está presente, já começa só a elucubração. Eu espero que você não perca seu tempo com a filosofização que não produz nada, só distrai você da possibilidade de ficar cheio de Cristo, cheio do Evangelho, de invocar o Espírito Santo agora.
e de ter renovado dentro de si esse manancial, você pode se tornar um cumprimento de Ezequiel 47, andando, ambulante. Eu me sinto um cumprimento de Ezequiel 47, porque Jesus vive em mim, fazendo brotar esse manancial de águas vivas. E faz 48 anos agora, fez 48 anos, no dia 18 de julho, que eu me tornei um chafariz, saindo água por todos os lados na história. Um chafariz de água viva. E essa fonte se renova. E eu vejo que por onde quer que essas águas passem, por onde quer que essas águas passem, tudo se renova, tudo se faz novo. Até as regiões mais recônditas do meu ser, do meu inconsciente, até o meu mar morto mais profundo, tem sido visitado pelo Espírito Santo, em sonhos, em penetrações íntimas, que fazem com que tudo no meu interior vá sendo revivido e não fiquem partes ocultas a essa luz e a essa penetração da boa nova que faz brotar vida de Deus em todos os lugares do meu ser. Até nos meus pantanais, até nos seus pantanais. Esse é o milagre que acontece, que está prometido. Cada um entende perfeitamente a multiplicação dessas linguagens metafóricas. Não há ninguém que seja tão imbecil que não consiga entender aquilo sobre o que se esteja falando aqui. Eu só espero é que você não caia em dissimulação. E ao invés de chegar e dizer ele é o Cristo, é o meu Cristo, não adianta dizer ele é o Cristo. Como eu encontro muita gente que me ouve falar sobre ele e diz, esse acerca de quem você fala é o Cristo. Mas deixa para lá, só reconhece e vai embora dizendo, olha, aquilo que o Caio prega é Cristo mesmo, viu? É o Evangelho mesmo, viu? É Jesus mesmo, viu? Mas eles próprios não levam nada com eles, não ficam cheios d'água viva, não bebem pela fé. Só sabem que é o Cristo. Outros dizem, é legal pra caramba, mas é mais uma alternativa, é o profeta. Tem muitas outras, essa é uma boa, é legal. Como tem muita gente que me ouve aqui assim. Foi legal pra caramba. O que o Caio fala é muito legal, é cheio de sabedoria. Ele é um mestre, é um profeta de Cristo, que também era um mestre, um profeta. Segundo essa interpretação, ao invés de ser o manancial da água da vida. E tem aqueles que entram em discussão, ao invés de quererem para si, querem discutir teologia, qualquer outra coisa, religiões comparadas, quem é o melhor, quem é o maior. Que desgraça! Jesus, a tua palavra foi anunciada com verdade, com inteireza, com clareza, com amor, com sinceridade e com fé. E eu quero pedir que agora, nesse instante, miraculosamente, alguém queira, alguém diga, eu creio, e te invoque. Eu também me lembro agora daqueles que já se confundiram, e são milhões, pensando que tu és a religião e que estar na religião é estar em ti, confundindo o manancial de águas vivas com a cisterna que os homens cavam, que os homens criam, com as suas bordas doutrinárias, com os seus adereços teológicos, como era nos dias de Jeremias, só uma cisterna, enquanto eles
tinham abandonado o manancial das águas vivas. Eu te imploro por esses que ainda não foram esclarecidos, que não entenderam que religião é um fenômeno humano e que a espiritualidade do Evangelho tem a ver com a fé que se entrega por amor e pratica o amor como fé, andando contigo todo dia. Por favor, traze essa luz e que o clamor da tua voz seja ouvido sem interrupções por nós e que a nossa resposta seja nova, como está sendo nova a minha resposta enquanto eu falo e eu sou um chafariz. Ao mesmo tempo eu digo de novo, sim, 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 sou, em nome de Jesus. Salva-nos das cisternas rotas, dos enganos e das tentativas de nos anestesiarmos, ao invés de simplesmente te acolhermos. Salva-nos de apenas dizermos Ele é o Cristo e não nos submetermos à palavra da vida. Ou dizermos Ele é um profeta e te relativizarmos no panteão dos homens interessantes. Ou de cairmos em discussões improdutivas que adiam para sempre o benefício eterno que decorre pela fé, bebermos de ti, até nos tornarmos um chafariz de ti mesmo. É o que eu te imploro que aconteça miraculosamente agora, na vida de muitos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.